Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de O Bravo e o Audaz, os Donos da Sorte. Quadrinho esse que é escrito por Mark Waid e desenhado por Jorge Pérez, né? E quadrinho esse que inclusive me surpreendeu muito, mas vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. Alguém roubou o Livro do Destino, um artefato todo-poderoso que dá aos seus possuidores conhecimento completo do presente, do passado e do futuro. Batman e Lanterna Verde devem formar alianças com vários valentes campeões, incluindo a Supergirl, Besouro Azul, Lobo e a Legião dos Super-Heróis, para conseguir recuperar o livro e restaurar o tecido da realidade. Então, né, pessoal, eu tenho que começar falando assim que, cara, é aquela coisa. Se tem Mark Waid escrevendo, pra mim, pelo menos, já, tipo, cresce o olho, sabe? Porque normalmente vai vir algo bom, né? Ou, tipo, minimamente competente, assim, é muito difícil. Acho que até hoje eu nunca li nada do Mark Waid que fosse ruim, assim. Talvez mediano, algo do gênero. Acho que até o início da Liga da Justiça, do Grant Morrison, né, que, enfim, aquela saga da Liga da Justiça, né, acho que a primeira história é escrita pelo Mark Waid. Ela é um pouco fraca, mas não é ruim, sabe? Mas no geral, pô, a fase do Flash dele é muito boa, Reino do Amanhã, indiscutível, um dos grandes clássicos da DC, né? Então, cara, tudo que ele escreve acaba ficando bem legal. Até mesmo acho que o Shazam que ele escreveu mais recentemente, né? Não é algo tão, meu Deus, revolucionário, mas ainda assim é muito bom. E acontece a mesma coisa aqui no Bravo e o Audaz. E uma coisa que eu não sabia é que isso aqui é desenhado pelo Jorge Pérez, né? Então vocês já podem esperar, assim, desenhos incríveis, né? Porque é simplesmente o cara que desenhou Crise nas Infinitas Terras. E ele tem um traço muito foda. Principalmente pra uma história como essa, que tem o intuito de mostrar muitos personagens, sabe? Então, cara, é muito legal isso aqui. Muito legal os desenhos mesmo, assim. Não tem nem o que falar, sabe? Em questão de arte, assim, e história, realmente são muito boas, né? E, cara, por que me surpreendeu? Porque eu comecei a ler com expectativa zero. Eu não sabia do que se tratava isso aqui. Eu só fui, assim, eu falei, cara, eu tô com vontade de ler algo diferente da DC, né? E eu sabia que esse quadrinho ele ia envolver personagens que não são tão conhecidos, né? Até pela capa aqui a gente já vê, por exemplo, a própria Legião dos Super-Heróis aqui, além do Batman, Lanterna Verde e da Supergirl, né? E também tem o Lobo. Inclusive, tá aí, né, a minha crítica, até que eu tenho o vídeo aqui do Lobo Sem Limites, que eu achei muito ruim, né? E aqui eu achei o personagem muito legal. Eu acho que ele funciona quando ele não é tão avacalhado, sabe? Aqui ele tem o humor característico dele e tal, né? É divertida a participação dele, mas eu acho que não é boba, sabe? Eu achei bem legal isso. Mas então, do que se trata a história, né? Falando agora propriamente disso. Basicamente, cara, eu achei essa premissa muito legal, que é o livro do destino, o destino lá do Sandman mesmo, né? Vou até achar a página pra mostrar pra vocês, mas isso me surpreendeu. Eu não sabia que eles usavam tantos elementos assim da questão do Sandman, né? Por ser algo mais separado da cronologia, digamos assim, mas tá aqui ele e é o mesmo personagem, né? Então, de alguma forma, o livro dele foi roubado, e isso você vai descobrir um pouco mais pra frente ali na história, mas não é um grande spoiler, né? E o livro dele foi roubado, e cara, começa um conceito assim de como que você consegue o Livro do Destino, que é um artefato extremamente poderoso, porque mostra passado, presente e futuro, né? E cara, como que você consegue capturar alguém que sabe todos os seus passos, sabe? Isso, assim, essa premissa eu achei, assim, incrível, sabe? Já me pegou por isso, assim, então... ela começa muito bem, né? Começa, assim, com um baita mistério, com o Lanterna Verde investigando um cara que apareceu em todo mundo morto da mesma forma, sabe? E é como se ele fosse clonado. Depois você descobre que é uma coisa ali de tempo e tal, mas enfim. Mas o importante essa perseguição pelo Livro do Destino é muito legal. E você fica lendo e você fica curioso pra saber como que eles vão conseguir esse livro de volta, sabe? Porque como que eles vão superar esse problema. E aí, com isso, você vai agregando vários personagens, né? Então, ele tem um pouco aquela estrutura do que é o Bravo e o Audaz, de cada edição ela focar
em um grupo de heróis, basicamente, né? Apesar de, tipo, meio que, às vezes, ficar intercalando dentro da própria edição, né? Mostrar dois núcleos, digamos assim. Mas, basicamente, vai começar com a primeira história sendo mais focada no Batman e no Lanterna Verde, que, inclusive, se eu não me engano, foram os primeiros personagens do The Brave and the Bold. Tem alguma explicação aqui, mas, enfim, eu sei que, tipo, é algo recorrente da revista O Bravo e o Audaz, né? Ter esses dois personagens juntos. Então você começa com a investigação deles, que é muito legal a dinâmica dos dois, assim, deles estarem investigando, e daí até tem uma parte que o Lanterna Verde fala assim, nossa, como que você descobriu isso tão rápido? Você realmente é um bom detetive. Daí aparece assim a cena, ele, calma lá, não é também assim, né? Não acredito tanto nas lendas, algo do gênero. Então é divertida a interação deles, né? O Bruce Wayne ali, milionário, chegando no cassino, e o Hal sem saber muito como agir, enfim, divertidíssima essa parte. Depois a gente vai pra parte que vai ser mais focada no Lanterna Verde e na Supergirl, o que é até um pouco bizarro, assim, que eu não sei, não leio muito de Supergirl, né? Mas que ela é super, tipo... Como é que eu posso dizer? Ela meio que fica dando em cima dele, assim, sabe? E ele fica o tempo todo, tipo, meu Deus, ela tem só... Eu não lembro quantos anos ela tem, só 18, só 21, coisa assim. E aí ele fica, tipo, calma aí, sabe? Então... Enfim, é uma história divertida também, né? Eles vão pra um planeta de apostas. Isso é muito legal, assim, porque expande muito do universo DC, sabe? Além do que a gente é acostumado com a Terra, sabe? Então é um planeta onde tudo vira aposta, assim, tipo, tudo mesmo, sabe? Então, sei lá, eles começam uma discussão e de repente a galera em volta tá apostando quem vai ganhar a discussão, sabe? É bizarro, assim, mas é muito legal pro que tem aqui dentro, né? E aí, obviamente, o vilão tá querendo ganhar dinheiro por meio que ele vai saber quem que vai ganhar em todas as apostas, né? E aí vai começar a apostar nisso, assim. Então, cara, muito legal. A terceira edição a gente vai ter aqui o Besouro Azul e o Batman, até tá aqui, né? Os Senhores do Tempo. Também uma edição bem legal, é o Besouro Azul, o mais novo, né? O Jeremy Riders, sei lá. Mas é aquele Besouro Azul diferente, que eu gosto bastante, achei ele muito engraçado. Inclusive, cara, essa cena aqui do Batman interrogando o cara por meio do medo e o Besouro Azul só olhando de cima é muito engraçado, assim, muito engraçado mesmo. Depois a gente vai passar para uma história que é mais focada no Lobo e na Supergirl, né? Da Supergirl tentando encontrar o Lanterna Verde, que eles acabam, enfim, acabam se distanciando e tal. E depois a gente vai ter uma história do Batman no futuro com a Legião dos Super-Heróis. E, cara, quem melhor do que George Pérez pra tá desenhando isso aqui, sabe? Porque, porra, é muito bem feito, né? Então, quando tem muitos heróis, assim, nas páginas, o George Pérez, ele brilha. Eu não conheço muito da Legião dos Super-Heróis, mas achei bem interessante, fiquei até com vontade de ler. Eu sei que tem edições da Eagle Moss, eu até tenho que comprar ainda, que tem uma edição, acho que é a Era das Trevas, né, que é da Legião dos Super-Heróis. Eu quero ler, achei um grupo bem interessante, assim. Eu vi pouca coisa deles, o que eu vi foi mais em O que Aconteceu ao Homem de Aço, e também eles aparecem, se eu não me engano, mas é bem rapidamente, acho que não é bem esse grupo que tá aqui, mas eles aparecem em Grandes Aços Superman, em alguma das histórias lá, que é uma das mais marcantes. Não vou dar spoiler aqui, mas, enfim, é uma participação bem bacana. Então, cara, achei interessante isso. E por fim, aí você meio que vai ter a conclusão da história, que daí se passa meio que em no meio da luta de Han Tanagar, né? Que é aqueles planetas lá dos Tanagarianos, né? Do Gavião Negro e da Gaviã. Não sei se é Gaviã Negra também, enfim. Mas que eles estão em guerra com o povo de Han, né? Que daí é do Adam Strange, inclusive. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês, né? Pra quem não lembra, é esse cara com esse capacete aqui. Personagem bem interessante também. E assim, é uma história divertidíssima, não é algo assim que vai, nossa, mudar a tua vida, nem nada do gênero, mas é muito bem feita, sabe? E te prende do início ao fim, assim. Eu fui lendo realmente com vontade de ver aonde que essa história ia dar. E assim, ela termina... tem até os Desafiadores do Destino, uma coisa assim, né? Que é uma equipe bem B, assim, da DC. Inclusive, eu acho que esse é um baita quadrinho pra você conhecer esses personagens diferentes, sabe? Que normalmente não tem tanto destaque, né? Na verdade, o próprio conceito do The Brave and the Bold veio pra isso, né? Pra
dar holofote para esses personagens. Tanto que teve uma época em que o Batman era o chamariz, né? Mas era sempre o Batman e algum outro personagem que às vezes nem tinha revista própria, por exemplo, né? Mas acabava focando um pouco nas missões deles ali. Então, eu acho que esse quadrinho consegue pegar bem o espírito do que é essas edições e fazer algo muito legal com o que ele tem ali, né? Então, recomendo bastante. Cara, eu acho que é isso, assim, se você não conhece muito o universo DC, você vai conseguir entender isso aqui e você vai conseguir expandir mais o teu conhecimento dos personagens e vai ter um gostinho ali, talvez, para depois ir atrás, né? Eu fiquei com vontade de ler várias outras coisas, assim, até mesmo esse dos Desafiadores do Destino, acho que é esse o nome deles, mas... Enfim, muito legal. E eu sei que ele tem continuação na própria edição da Egon Moss. A gente tem, lá pro final, tem uma que se chama O Bravo e o Audaz. Se eu não me engano, daí já é o Livro do Destino, o nome do arco. Mas daí ele continua. Esse aqui compila The Brave and the Bold 1 a 6, de 2007. E aí aquele lá vai compilar, eu acho que do 7 ao 12, talvez. Mas eu sei que é tipo meio que sequência direta desse quadrinho aqui. Mas esse aqui tá valendo muito a pena. E, por fim, de história extra, a gente tem The Brave and the Bold 50, que é uma aventurinha bem legal, assim, é divertido. Ele é até bem grande, me surpreendeu. Normalmente essas histórias são menores, mas essa aqui tem acho que 25, 26 páginas, então é legal, mas é basicamente um encontro entre o Arqueiro Verde e o Marciano, né? Esqueci o nome dele, Caçador de Marte, que é Manhunter from Mars, né, em inglês. E, enfim, é uma história bem legal, né? Eles enfrentando alguns outros marcianos aqui. E é até curioso, eu não lembro se o Caçador de Marte era, mas eu sei que o Arqueiro Verde era escrito por um dos caras que era... como é que é? Editor da DC, por isso até que ele nunca deixou de ter revista própria por um bom tempo, né? E é até curioso ver ele junto com o Caçador de Marte aqui. Mas é uma historinha bem legal, bem divertida, rapidinho de ler, mesmo sendo um pouco maior do que o habitual, né? Mas é aqueles bons complementos, assim, até para ver como funciona o The Brave and the Bold. Então, cara, recomendo demais esse quadrinho, assim, eu acho que vai ser uma leitura bem proveitosa para você, principalmente para conhecer novos personagens, principalmente se você está querendo ler algo da DC que seja um pouco diferente, assim, dos medalhões, né, do Batman, Superman, apesar daqui ainda ter o Batman, mas o foco não é nele. Inclusive, eu acho que tem momentos em que o Batman rouba um pouquinho o protagonismo, mas no geral ele consegue fazer algo bem balanceado. O Mark Waid escreve muito bem pra não deixar que nenhum dos personagens se sobressaia, a não ser em algumas histórias ali, né. Então, cara, muito bacana, uma baita leitura e fica a minha recomendação para vocês. Então é isso, deixa aí nos comentários se você gosta dessa coisa do Bravo e o Audaz, né, ou de Brave and the Bold, eu acho mais legal falar assim, ou como diz a galera do Mansão Wayne, o Bravo e o Bold, né. Mas deixa nos comentários se você gosta, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, né, tô sempre trazendo vídeo de coisa mais diferente aqui no canal, tentando pelo menos, né. E é isso, pessoal, valeu, até a próxima aí, fui!